Você já tentou convencer o seu pai a investir melhor? Se você começou a mergulhar no mundo dos investimentos e a cuidar melhor do seu patrimônio, talvez uma das primeiras frustrações que a gente tem é ver os nossos pais, os nossos entes queridos, cuidando mal do patrimônio deles. É comum se perguntar então, como convencer essas pessoas que já têm uma vasta experiência de vida, já fazem o que elas fazem há muito tempo, a começarem a investir melhor e cuidar melhor do patrimônio delas. Então, se você também se preocupa com os investimentos dos seus pais, ou se o seu filho te encaminhou esse vídeo, assista até o final que vamos te ajudar a cuidar melhor do patrimônio da sua família. Meu nome é Pedro Jobim, sou planejador financeiro, sócio aqui da Rio Claro Investimentos e hoje nós vamos falar sobre como convencer o seu pai a investir melhor. Nesse vídeo nós vamos abordar 3 pontos principais. Primeiro, por que tanta gente ainda resiste a investir de uma forma mais inteligente, mais eficiente, ainda faz tantos investimentos que são claramente ineficientes e ruins. Os erros mais comuns que essas pessoas cometem, que principalmente aquelas pessoas que já têm um caminho mais longo, mais velhas, os nossos pais, os nossos avós, e, claro, como mostrar para essas pessoas a melhor forma de investir e quais são as alternativas para aqueles investimentos que não são tão eficientes. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente pensa realmente em convencer alguém a mudar ou está pensando a mudar é refletir o porquê que a gente investe como a gente investe. E os motivos que aquela pessoa que a gente está tentando convencer é tão resistente a ouvir outros conselhos, a mudar o que está fazendo. É importante entender que o caminho que trouxe essas pessoas a ter tanta desconfiança de novas instituições, novos investimentos, faz todo sentido. O Brasil, até o início dos anos 90, passou por um período de extrema instabilidade financeira. A hiperinflação deixou traumas que levaremos décadas e mais décadas para poder curar na educação financeira do nosso povo. Quem viveu naquela época tem muito medo do confisco, muito medo de deixar o dinheiro em algum investimento e perder todo o valor para a inflação e acaba preferindo ou gastar tudo muito rápido, ou comprar apenas imóveis, ou deixar na poupança, naquele bancão, naquele investimento que ele sabe que pelo menos funcionou nas últimas décadas para corrigir o valor do dinheiro que ele tinha. Inclusive, aqui no nosso canal a gente tem um vídeo que se aprofunda bastante sobre essa época e sobre o que mudou de lá para cá. E muita coisa mudou. A gente tem uma estabilidade financeira muito maior do que naquela época, leis e regras muito mais sólidas, por mais que a gente não seja um país desenvolvido, não esteja no melhor patamar possível, em comparação com o Brasil dos anos 80, dos anos 90, a gente está muito na frente. A gente tem acesso hoje a ativos, a instituições que antes você tinha que ter muito conhecimento e muito dinheiro para poder utilizar. E agora, com R$1.000, você já consegue investir nos mesmos produtos que apenas milionários investiam há alguns anos atrás. A democratização dos investimentos nos últimos anos deixou muito claro os erros que a gente tem na hora de investir. E aí a gente vai abordar aqui os principais. O primeiro e talvez o mais frequente para quem teve a disciplina de acumular um bom patrimônio nas últimas décadas é concentrar boa parte dos ativos em um só tipo de investimentos. Normalmente, para a maioria das pessoas mais velhas que construíram um patrimônio ali de longo prazo, esse ativo são os imóveis. Você tem quase todo o seu dinheiro em imóveis e normalmente em imóveis na mesma cidade, ou seja, você está exposto ao risco apenas do mercado imobiliário e ainda de um mercado muito restrito. Pode ser que isso tenha dado certo lá atrás, mas a gente não sabe se isso vai dar certo daqui para frente. Inclusive, quando a gente olha num cenário de 10 anos para cá, em boa parte do Brasil, os imóveis, na média, perderam e muito para a inflação.
A valorização média, quando a gente olha para o índice FIPE-ZAP, que é o principal norte no Brasil da valorização dos imóveis, é de 42%, enquanto a inflação, nesse mesmo período, né, de 2013 para cá, foi de 80%. É claro que talvez o imóvel que você comprou tenha se valorizado, mas cada imóvel é um ativo muito particular e depende muito da sorte e um pouco, claro, da habilidade do investidor para conseguir se dar bem nesse mercado, assim como em qualquer outro tipo de investimento. O segredo, então, para investir bem é a diversificação. Para você realmente ter um patrimônio de longo prazo, onde você vai ter algo perene que vai durar, não importa uma crise ou outra, em uma área da economia, em um tipo de investimento, eu vou ter numa carteira bem diversificada muita tranquilidade. Outro erro muito comum é a ilusão de um bom rendimento. Se você chegou até aqui com um bom patrimônio, provavelmente é porque você teve disciplina, poupou ao longo da vida, guardou um bom patrimônio, não utilizou tudo que você ganhava ou pelo menos teve alguma sorte em algum momento de receber um bom valor. Mas não é só porque ele se valorizou que você fez um bom investimento. Para você poder ver se o seu investimento foi interessante, você precisa comparar com as outras opções. Quando a gente olha, por exemplo, nos últimos 25 anos, um pouco ali depois da reestruturação da economia, alguém que comprou um imóvel, por exemplo, de 500 mil reais e hoje esse imóvel está valendo 1,5 milhão. Foi um bom investimento? Bom, quando a gente olha para a inflação, foi de 350% nesse mesmo período, ou seja, o seu imóvel nem bateu a inflação. Quando a gente olha para o dólar, que aí é a comparação com uma moeda forte, também a gente tem uma desvalorização da nossa moeda, e uma valorização do dólar em relação ao real de 420%. Em 98 o dólar custava R$ 1,11 e hoje a gente tem um valor muito mais alto na moeda. E aí a gente começa a pensar nas outras opções de investimento. Então, se eu tenho uma inflação alta, se eu tenho o dólar, a nossa moeda desvalorizando, como que eu protejo isso se não é com imóveis, se não é com poupança? Bom, quando a gente olha, por exemplo, a Bolsa de Valores, essa teve uma valorização de 1.142% nesse período. Entre trancos e barrancos, muito tempo sem se valorizar, muito tempo que se valorizou muito e uma volatilidade muito alta, você multiplicou o seu patrimônio por 11, o que é um excelente resultado, mas que necessitava de muita disciplina. E não se engane, investir não é investir em bolsa de valores. Ninguém deve colocar todo o seu patrimônio em uma única classe de ativo, como a gente já falou aqui. Se você olhar o investimento campeão do Brasil, ele é muito mais conservador e é o CDI. O CDI, que é base para toda a renda fixa, pelo menos a pós-fixada, e que pode ser muito facilmente acessado por qualquer investidor no Brasil. Esse rendeu, nos últimos 25 anos, 2.089%. Você multiplicaria ali o seu patrimônio por quase 21 vezes se tivesse investido, por exemplo, no Tesouro Selic em 1998. Se você tivesse deixado lá 10 mil reais, hoje teria mais de 200 mil reais investidos. Você conhece alguém, por exemplo, que investiu em um imóvel de 100 mil reais que hoje vale mais de 2 milhões? Não é impossível, mas não é tão fácil de se encontrar, sendo que você poderia, num investimento que é mais conservador que um imóvel, ter um resultado muito melhor. Bom, então quais são os passos para começar a investir melhor? Primeiro é entender que a segurança dos seus investimentos, que é a maior preocupação, especialmente em quem já construiu um patrimônio, ela não depende da instituição em que você está investindo. Muita gente ainda se apega, por exemplo, aos grandes bancos, onde você paga taxas mais altas, não é bem atendido, você sabe que existe um grande conflito de interesse quando você conversa com o seu gerente, ele tem as metas dele para bater, ele está defendendo uma instituição e não você. Mas mesmo assim você continua naquela instituição porque você conhece ela há muito tempo e sabe da solidez que ela está ali. É importante entender que a segurança do seu investimento é a segurança do ativo em que você investe e não por onde você investe. Por exemplo, se eu comprar um título do Tesouro Selic, que é o ativo mais seguro que existe no Brasil, mais seguro inclusive que qualquer
poupança pelo Banco do Brasil, a segurança é a mesma de eu comprar por uma corretora pequena que acabou de ser lançada. Desde, claro, eu esteja de fato comprando esse título e ela seja vinculada e regulada pela CVM e todos os órgãos. É importante entender então como funciona cada ativo e como combinar eles dentro da carteira. Investimentos, por exemplo, como a poupança, não fazem sentido para ninguém porque ela sempre rende menos que investimentos mais seguros como o Tesouro Selic. Outras classes de ativos, como ações, fundos imobiliários, fundos multimercado, de investimentos com as mais diversas estratégias, podem fazer sentido para você ou não. E aí é importante ter uma orientação profissional. Mas o mais importante de tudo é começar a diversificar o seu patrimônio em classes de ativos, em geografias, especialmente à medida que seu patrimônio vai crescendo. Essa é a única forma de realmente estar seguro e protegido. Não adianta você estar numa instituição forte em que todo o seu dinheiro está em um único ativo. Por mais que ele seja seguro, você está correndo risco da inflação, está correndo risco da nossa moeda, do nosso país, daquela instituição que, por mais que seja pequeno, nunca é zero, enquanto aquela outra pessoa que tem um patrimônio diversificado globalmente, em várias moedas, em várias estratégias de investimento, caso alguma dessas estratégias tenha algum problema, não vai afetar a carteira como um todo. E ela sempre vai estar mais segura do que aquela que está concentrada em uma única instituição, em um único ativo. Então, se você quer construir uma carteira de investimentos eficiente, que traga o melhor retorno possível, sem tirar de forma nenhuma o seu sono, apenas aumentando a sua tranquilidade, marque uma consulta com um dos planejadores financeiros aqui da Rio Claro Investimentos.